Agora a gente volta a falar sobre a situação financeira das famílias brasileiras. Além do endividamento recorde, mais da metade da população não tem uma reserva financeira para cobrir um mês de gastos. É o que aponta uma pesquisa do IPEC. E sobre esse assunto eu converso a partir de agora com Leonardo Baldez Augusto, economista e educador financeiro. Leonardo, obrigada por conversar com a gente. Vamos começar a nossa conversa, na verdade, falando sobre esse endividamento recorde que a gente teve aí nos últimos meses. O que explica isso? Na verdade, a economia brasileira está passando por a maior taxa de juros do mundo, né? E isso afeta diretamente o bolso dos brasileiros. Você pega taxa de juros altas, falta de educação financeira da população, falta de reserva de emergência para algum momento de dificuldade, acaba se criando um movimento perfeito para a tempestade perfeita nas finanças pessoais. Agora, a gente pode colocar toda a conta, porque quando a gente fala de endividamento, a gente está falando também de endividamento não só de um cartão de crédito, que a gente já vai conversar também sobre isso, que a gente sabe que muitas pessoas acabam recorrendo e a gente tem que lembrar que o cartão de crédito, na verdade, não é um dinheiro que a gente tem, é algo que a gente está quase ali pegando emprestado, né? É isso, então a gente tem que usar com responsabilidade. Mas a gente está vendo o endividamento de algumas famílias até mesmo para pagar os custos básicos. Hoje o que está acontecendo? O salário não está acompanhando a inflação, o nosso poder de compra está menor. Qual que é a realidade do brasileiro diante da economia com a inflação nas alturas e a taxa Selic também? Daniela, acho que o maior problema hoje está na forma de gastar o dinheiro. A maioria dos brasileiros gasta mais que ganha e usa o crédito também como uma parte de sua renda, coisa que não é. Então, você vê, na pesquisa aponta que o volume de brasileiros que conseguem ter pelo menos um pouco de recurso poupado para um problema que pode acontecer com qualquer pessoa, como ser desempregada e eventualmente não conseguir uma renda melhor esse ano, porque muitos brasileiros não têm renda fixa, né? São prestadores de serviços também que têm uma renda variável. O problema está na forma do gasto, né? Porque hoje, quando você olha o volume de empregos, cada vez tem mais empregos no momento da economia. A pessoa que tem um salário fixo tem possibilidade de ter ganhos também variáveis aí, seja fazendo outro movimento de uma renda informal, seja no aplicativo. Mas o problema é que sempre estão gastando mais que ganham. Isso não refere só à economia, a pessoa que tem pouca renda. Você vê grandes cargos, médicos, advogados, que ganham, até gerentes de banco, gastando mais que ganham. E por que isso acontece? É a nossa educação, ou melhor, a falta de educação financeira. A gente tem aqui no Brasil aquela questão que hoje muitos economistas até colocam no papel, né? Que a gente tem a questão do sonho da casa própria. E muitos economistas dizem que nem sempre é a melhor escolha financeira. Não sei como é que você pensa. Mas por que a gente está sempre endividado? A gente gasta mais do que pode? A gente não tem uma reserva básica? É porque historicamente a economia do país sempre foi ali para a gente ganhar meio justinho e pagar as contas, ou falta realmente educação financeira para a maior parte dos brasileiros? Eu acho que falta para a totalidade dos brasileiros, né? A gente tem um movimento de inflação muito forte até 1994. De 94 para cá, praticamente, que a gente tem uma economia estável desde o Plano Real. Então, nem o nosso... Acho que travou ali o sinal do nosso entrevistado, Leonardo. Vamos tentar reconectá-lo, porque ele estava falando justamente que como a maior parte dos brasileiros acaba nunca nem tendo uma reserva, nem para passar um mês, caso tenha algum tipo de problema, caso, enfim, né, perca o emprego, precise ali se sustentar por um tempo. E ele estava falando que justamente o pior problema que a gente tem quando fala de população brasileira é que a maior parte nunca teve uma educação financeira, né? A gente tem muito aqui no Brasil aquele sonho da casa própria, que a gente vê moradores de outros lugares, de outros países, não tendo esse como um sonho. A gente tem aqui também muito a questão de um carro,
do carro zero, do melhor carro, de muitas trocas de carros. Em outros países a gente não vê isso acontecendo também, muitas vezes, inclusive, também porque tem o transporte público de melhor qualidade. Estava aqui jogando para o céu algumas das coisas, das nossas características, Leonardo, que possam nos boicotar. Né, a questão de sempre ir atrás do melhor carro, de uma casa própria, enquanto outras populações aí pelo mundo não têm esse tipo de preocupação. Você acha que isso acaba também nos levando mais por esse limbo? Você estava falando que a maior parte da população, inclusive, não tem educação financeira, e isso faz com que a gente gaste mais do que a gente deveria, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que começar pela reserva de emergência. Tem que guardar no mínimo 6 meses de salário para algum problema. Escolher a casa própria para comprar sempre foi um sonho do brasileiro. Quem casa quer casa, quem divorcia quer casa. E casa é reserva de valor. Então, ele acaba sendo um bom investimento. Na verdade, o único investimento que a maioria dos brasileiros fazem, né? E como a casa é um bem durável, ele não consegue picar ela ao longo do tempo e a maioria das pessoas morre com o único bem que é a casa e ela dá reserva de valor. Ela é o melhor investimento? Sempre vale a pena comprar uma casa? Não necessariamente. Se você tiver educação financeira, às vezes é melhor você iniciar com aluguel, guardar um pouco de dinheiro, financiar 50%, 60% da casa. E a grande maioria das pessoas, às vezes, financia 100% da casa. Né? Financia uma parte com a construtora, financia uma parte com o sistema financeiro, e mesmo na Minha Casa Minha Vida, você está pagando em 30 anos 3 casas. Então, quando você entende o poder do dinheiro e saber que poupar dinheiro pode fazer sentido para você, você pode acumular mais patrimônio. Então, hoje, produtos como consórcio, por exemplo, que tem com a Selic tão alta, faz muito sentido. Se você não tem sistema, se não tem ainda educação financeira, não sabe poupar, às vezes você precisa de um boleto. A diferença é você saber o que é despesa e o que é investimento. Paga um boleto de consórcio, que pelo menos é um boleto para você comprar algum bem. Ao invés de gastar o dinheiro, às vezes, com despesas adversas, né? Festa no final de semana, não guarda o seu dinheiro. E a educação é uma questão de hábito. Você começa a guardar o dinheiro, você vai conseguir mudar seu hábito. A diferença do rico e do pobre, Daniela, é justamente essa. Uma faz o dinheiro trabalhar para ele, a outra trabalha para o dinheiro. Agora, quando você fala, a maior parte da população, né, olha, o melhor realmente, de repente, se você não consegue economizar, você vai lá e tem uma prestação para pagar todo mês, você é obrigado a pagar aquele dinheiro. Mas a taxa de juros está muito alta aqui no país, a gente está com 14,75%. Já vi algumas pessoas dizendo que para quem tem dinheiro, o melhor realmente é agora você compra um imóvel sem ir lá financiar, porque senão vai valer quase que o dobro por conta da taxa de juros, e aí quando baixar, você vai acabar ganhando dinheiro com isso, porque todo mundo que deixou de comprar nesse período vai sair aquecendo esse mercado. Mas hoje, com essa taxa de juros tão elevada, não acaba sendo perigoso entrar em algumas dívidas, em dívidas tão altas como, por exemplo, na compra de um imóvel? Sim, por isso que eu sugeri o produto consórcio, que não tem juros e uma taxa de administração diluída no período. Então, a maioria das administradoras hoje vão cobrar de 15% a 25% ao longo de todo o período. Nós estamos falando de taxas de 0 a 10% ao mês. Mesmo que você tenha dado um lance para poder ter acesso ao recurso, pegou 50% do recurso, você vai pagar 30%. Opa, travou. Travou o sinal do Leonardo aqui de novo, que ele estava dando de dica que nesse momento, melhor do que você comprar um imóvel e fazer ali a parcela por conta dos juros, o melhor é você entrar num consórcio, ainda mais se você não consegue economizar o seu dinheiro, e aí você tem ali uma quantia que você é obrigado a colocar todos os meses. Mas quem faz isso não pode esquecer das compras parceladas, né, Leonardo? Porque isso acontece muito aqui no país, né? E eu sei porque acontece comigo também. Às vezes eu resolvo, quanto mais eu posso não parcelar, para mim é melhor, porque às vezes no cartão de crédito, aí eu fico vendo, 6 vezes sem juros, fico ali me coçando, acho lindo. O problema é que você vai se perdendo, faz uma 6 juros, 6, outra 10, outra 15. Aí chega um determinado mês que você não pode comprar absolutamente nada, porque tudo aquilo realmente já está comprometido.
Parcelas, vamos Sim. falar sobre isso então, porque também eu acho que é ali um diabinho no nosso ouvido que no final das contas acaba comprometendo, né? O que vale a pena realmente parcelar? Bom, todo dia a gente tem incentivo a comprar coisas novas, né? E tudo parcelado em 10 vezes. E a gente tem mais crédito do que a gente pode pagar. Por isso a importância da educação financeira. E você não consegue investir se você não se pagar primeiro. Você primeiro paga o investimento, depois você paga as suas despesas. Então a sugestão do consórcio lá é fazer uma parcelinha de investimento. Porque eventualmente você vai começar a fazer parcelas de despesas que você não vai dar conta de pagar. E faça o mínimo de controle de orçamento. Hoje tem muito aplicativo que ajuda, inclusive já concilia diretamente seu cartão. O ideal é você não gastar mais que ganha. A regra básica de juros sempre é essa. E deixar uma parte desse orçamento seu para gasto em investimento, seja um consórcio, seja aplicação em renda fixa, que hoje está muito bom, que está com juros muito altos. Você não tem que inventar a roda. O Brasil é um dos países que mais paga juros do mundo. Aplica ali, sem risco. Não é poupança, é um CDB de um banco, é uma LCA, uma LCA. Muito você vai conseguir viabilizar aí projetos da maior, seja na sua casa, seja no seu carro. Agora, é importante realmente não gastar mais que ganhe, controlar as parcelas e nunca pagar a taxa mínima do cartão. Os mais caros do sistema financeiro tem que pagar o cartão inteiro. É isso aí. Quanto dessa parcela? Aliás, vou pedir para você, além de falar o quanto por cento desse salário que a gente ganha todo mês, o ideal seria guardá-lo e chegar a esses 6 meses que você fala de reserva, inclusive para se ter, e depois aí se ter outros tipos de investimentos, né? E também você falou muito do CDB, enfim, só que também é preciso nesse momento ter um cuidado com os bancos, né? Porque depois do BRB, eu acho que ficou a lição, né, Leonardo? Qual é o nível ali de confiança que pode se ter, já que a taxa de juros realmente está elevada, para quem tem um dinheirinho ali para guardar, pode ser conservador e colocar um CDB da vida, mas tem um limite ali da confiança, diferentemente do que aconteceu no Banco Master, né? Bom, ainda nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil por CPF e por banco. Isso já é mais que suficiente para a poupança de muitos brasileiros. Mas se você tiver 500, R$ 1 milhão, divide em 4 bancos, busca os que estão pagando o maior volume de CDI, né, que é a taxa de juros privada, muito vinculada à Selic. E aí você está garantido. Nós tivemos o problema do Banco Master, mas quem estava até 250 mil por mês, seja no Master, seja no Nubank, seja em outros bancos, eles estão protegidos por esse fundo garantidor de crédito. Isso não mudou. Então, a gente consegue ter essa estratégia. O consórcio também, se você tem um projeto de comprar um imóvel, comprar um carro, é uma outra boa alternativa de você fazer a aquisição e pagando todo mês dentro do seu limite. E quanto você pode poupar ou deve poupar por mês? No mínimo, a gente trabalha com 10%. Mas se você é mais novo, mora com seu pai, não paga aluguel, você pode poupar mais. Quando você é mais novo, você vai aumentando o seu salário e aí você pode poupar mais. Quando você está mais sênior, a gente brinca que no mínimo 10%. E aí você tem que ter algumas caixinhas que você tem que fazer. Primeiro, tem que poupar para reserva de emergência. Sabe, se acontecer algum problema, você tem ali para colocar. Projetos depende um pouco da sua vida. Eu quero... Aí você vai para caixinhas diferentes. Leonardo, obrigada. Estava travando bastante aí o sinal, mas deu para a gente entender. Ou seja, é começar a poupar, gente. Vai lá, pega papel e caneta, pega aplicativo, vê o quanto você tem de compra parcelada nesse momento, já coloca ali o quanto você ganha, as contas fixas. Pega aí pelo menos no mínimo 10% do seu salário que você precisa guardar e vê onde é que você pode reduzir dessas contas físicas se as contas não fecharem, vê o quanto você tem de parcela ainda pela frente e não parcela mais nada enquanto essas parcelas aí não zerarem. Tenta eu sei que é difícil, que eu também, nossa, lá em casa eu tô sempre escutando meu marido, que ele é organizado e eu não sou não nas contas. Valeu, viu, Leonardo? Obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês.